artistas você conhece que só fizeram sucesso depois de mortos? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 8 artistas plásticos que só tiveram o merecido reconhecimento depois da sua morte. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora no canal. Meu nome é Regia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nesse vídeo vamos falar sobre artistas que são muito famosos hoje, mas que na sua época não tiveram o merecido reconhecimento. Isso é muito comum, principalmente porque os movimentos artísticos, quando eles surgem, eles não são muito bem compreendidos pelo seu tempo, pelos seus contemporâneos. É o que acontece hoje com a arte contemporânea. A gente acha que é uma coisa muito esquisita, que é uma coisa que não tem muito valor estético. Tem ali outros critérios que levam a sociedade artística a escolher o que é arte, o que não é, quem é artista bom, quem não é. Ou seja, é um assunto muito polêmico porque tudo que se faz dentro da arte, ele muitas vezes não tem o seu merecido reconhecimento porque é difícil de se compreender. Isso aconteceu lá no Renascimento, isso aconteceu na arte moderna principalmente. Nós temos histórias de vários artistas que hoje são famosos e assim que a arte moderna surgiu, eles achavam que aquilo não era pintura, que era algo mal feito, que era algo que não tinha técnica, não tinha os critérios que validavam o que era arte ou não. Então os artistas acabaram não sendo reconhecidos na sua época. Vamos falar então sobre 8 artistas que tenho certeza que você conhece e que na sua época não eram valorizados. E o primeiro artista será Vincent van Gogh. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a vida do pintor, sabe que ele teve uma trajetória, uma história totalmente conturbada, com vários altos e baixos. Ele produziu durante mais ou menos ali 10 anos, e durante esses 10 anos ele fez mais de 2.000 trabalhos. E naquela época ele não teve o reconhecimento que ele tem hoje. Hoje em dia, o trabalho de Van Gogh é um dos mais valiosos e mais procurados no mundo. Em 1990, o quadro Retrato do Dr. Gachet foi vendido por 82 milhões de dólares e foi uma das pinturas mais caras já vendidas em toda a história da arte. No entanto, durante a sua vida, Van Gogh foi um artista pobre e falido. Ele criou mais de 2.000 obras, mas vendeu apenas 2 quando ainda estava vivo. Sofrendo de doenças mentais e deprimido pela falta de reconhecimento, Van Gogh cometeu suicídio aos 37 anos. Seu estilo pós-impressionista, repleto de movimento, emoção e vitalidade, não era popular quando ele estava vivo, mas influenciou muitos artistas que vieram décadas depois. Suas obras continuam sendo algumas das mais vistas e importantes da história da arte moderna. O segundo artista é o El Greco e por incrível que pareça, apesar de ser conhecido como o artista que fez muitas pinturas representando a família real espanhola, ele nunca foi intitulado como pintor da corte, porque a família real dizia que as pinturas dele sempre deixavam a desejar. El Greco não foi um artista bem-sucedido em vida. Nascido em Creta, estudou em Roma e Veneza antes de se estabelecer em Toledo, na Espanha, onde fez algumas das suas pinturas mais conhecidas para a família real espanhola. Ele trabalhou durante toda a vida e viveu confortavelmente como artista, mas foi amplamente criticado por profissionais e críticos de arte. As obras que ele pintou para a família real desagradaram o rei, e isso fez com que ele perdesse todas as esperanças de se tornar um pintor da corte. Seu trabalho foi muitas vezes rejeitado e ignorado dentro da comunidade artística. Somente a partir do século XIX que seu trabalho finalmente começou a ter a atenção que merecia. Ele se tornou uma inspiração para os artistas que impulsionariam os movimentos expressionistas e cubistas, que se espelhavam nas composições dramáticas de El Greco, com suas figuras estranhamente alongadas e distorcidas. No final do século XIX e início do século XX, artistas espanhóis divulgaram as obras do pintor pelo país. Hoje, críticos e artistas o consideram um gênio e pioneiro artístico.
O terceiro é o artista americano Henry Darger. Darger foi um escritor e artista americano que hoje é amplamente conhecido por suas histórias de fantasia, seus desenhos e aquarelas. No entanto, durante a vida, seus trabalhos não receberam a atenção que realmente mereciam. Esse artista recluso era autodidata e seu estilo contemporâneo simplesmente não era apreciado ou reconhecido na época. No entanto, após sua morte, o trabalho de Darger foi elogiado pela composição e a forma brilhante de usar as cores. Atualmente, ele é considerado por muitos como um dos maiores representantes da arte bruta. Seu trabalho hoje em dia vale no mínimo $750 mil, cerca de 2,3 milhões de reais. O artista número 4 é o artista holandês Johannes Vermeer, que ficou tão conhecido por fazer durante o período do Barroco várias pinturas que representavam o cotidiano das famílias holandesas. Lendo qualquer texto de história da arte moderna, você encontrará páginas após páginas dedicadas a este pintor barroco holandês. No entanto, Vermeer nem sempre foi a estrela que é hoje. Durante sua vida, ele era respeitado como artista, mas nunca conseguiu muita riqueza ou reconhecimento que realmente merecia. Seu tratamento magistral sobre a cor e o leve cuidado sobre assuntos em seu trabalho o trouxeram um grande prestígio nos Países Baixos durante sua vida. Mas após sua morte, ele permaneceu esquecido por quase 2 séculos. Os historiadores de arte Wagen e Tory Burger publicaram um ensaio sobre ele no século XIX, e somente então seu trabalho ressurgiu no mundo da arte. Hoje em dia, o número limitado de obras que ele criou, apenas 34, e seu alto nível de habilidade o tornam um dos artistas mais procurados do mundo. E como eu disse no início do vídeo, principalmente durante o início ali, o começo da arte moderna, os artistas que fizeram parte desse processo foram extremamente criticados. Foi o caso do Monet, assim como de vários outros impressionistas que foram recusados por salões e por museus durante o início lá do impressionismo e que depois de um tempo começaram a ser aceitos. Então Monet é o artista número 5. Claude Monet pode ter sido uma figura-chave no movimento impressionista que transformou a pintura francesa na segunda metade do século XIX. Mas seu estilo e filosofia únicos nem sempre foram bem vistos ou compreendidos. Sua extensa carreira se caracteriza pela representação da paisagem e das atividades de lazer de Paris e seus arredores, bem como a costa da Normandia. Ele liderou o caminho para o modernismo no século XX, desenvolvendo um estilo único que se esforçou para capturar em tela o próprio ato de perceber a natureza. Suas obras foram rejeitadas pela sociedade e exposições de arte, pois ele foi contra o estilo tradicional dos métodos de pintura na época. Hoje em dia, se você quiser colocar as mãos em uma pintura de Monet, terá que desembolsar de 7 a 81 milhões de dólares. E o pintor Paul Gauguin, que foi pós-impressionista e amigo do Van Gogh, também faz parte dessa lista. Considerando a estreita amizade de Gauguin com Van Gogh, não deve surpreender que ambos tenham compartilhado um destino semelhante no mundo da arte durante suas vidas. Hoje podemos observar o trabalho de Gauguin como um dos iniciantes do movimento simbolista, abrindo caminho para novos estilos artísticos e pintores famosos que vieram posteriormente. No entanto, durante sua vida, Gauguin sempre esteve um pouco fora dos movimentos artísticos e nunca recebeu críticas positivas por seus trabalhos. Ele recusou uma vida próspera como corretor para viver uma vida solitária na Oceania, onde ficou até sua morte. No entanto, ele não encontrou o paraíso que idealizava e nem o sucesso que tanto desejou como artista. Seu trabalho foi apreciado por poucos e chegou até a ser ridicularizado em uma exposição pós-impressionista em Londres no ano de 1910. A partir da década de 40, seu trabalho começou a ter algum sucesso generalizado no mercado e foi apreciado por uma audiência mais ampla. Hoje em dia, seu trabalho está entre alguns dos mais caros da arte moderna. E o artista número 7 também é um pós-impressionista e é o Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec foi um pintor francês que criou obras de arte inovadoras durante o movimento do pós-impressionismo, mas ele não recebeu nenhum reconhecimento por seu trabalho em vida. Passou grande parte da sua vida em certa decadência na era fin de siècle, final do século em francês.
em Paris, o que é amplamente mostrado em seu trabalho. Suas pinturas provocativas capturaram a notável vida noturna parisiense, além de trabalhadores. Toulouse-Lautrec era extremamente habilidoso em retratar pessoas, e suas pinturas costumavam se parecer mais com desenhos, caracterizados por pinceladas longas e finas. Um dos motivos que o ignoravam era que ele passava algum tempo em bordéis pintando prostitutas. Depois de sua morte em 1901, sua mãe e um comerciante de arte começaram a promover seu trabalho, e até pagaram a um museu francês para abrigar as obras. Hoje em dia, os quadros valem alguns milhares de dólares. A obra tão famosa, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande-État, que foi feita por Georges Seurat, é uma das mais conhecidas aí no mundo da arte moderna, principalmente porque ela foi toda feita na técnica do pontilhismo. Mas quando ela foi feita, ela também não teve o reconhecimento merecido. Georges Seurat foi um pintor francês pós-impressionista, que é mais conhecido pela pintura Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande-État. Ele foi um artista de tendência, com uma abordagem mais científica para pintar, usando cores para conjurar certas emoções e sentimentos de harmonia. Ele criou suas obras de arte com base em certas técnicas usando linhas, várias cores escuras, quentes e frias em diferentes níveis de intensidade. Seurat até inventou o pontilhismo, uma técnica de pintura que usa pequenos pontos para formar imagens maiores. Essa técnica foi em grande parte ridicularizada por críticos. Somente após sua morte que seu estilo criativo e técnica singular de pintura receberam o reconhecimento que merecem. Seu trabalho agora é vendido por milhares de dólares. Vocês perceberam que a maioria dos nomes citados aqui são nomes de artistas modernistas. Não é à toa que o modernismo recebeu o nome de vanguarda, porque em francês significa avant-garde, ou aquilo que está à frente. E os artistas do modernismo foram considerados pessoas além do seu tempo, à frente dos seus contemporâneos. Justamente por isso que eles não tiveram o devido reconhecimento em seu tempo. Espero que você tenha gostado, fica aí uma reflexão sobre os artistas de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.